Vamos dar início à mesa da tarde. Serão oficinas de gestão em saúde. A primeira apresentação, palestra, é gestão da clínica. O palestrante é o Dr. Ivan Batista Coelho, doutor em saúde coletiva pela Universidade Estadual de Campinas, professor de medicina da Universidade Federal de Ouro Preto, atua como médico intensivista do Hospital Municipal de Belo Horizonte e como docente no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Em sua trajetória profissional, exerceu funções diretivas em Hospital de Grande Porte e Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde para todo mundo, né? A ideia agora é a gente conversar um pouco, né, sobre gestão da clínica, né, sobre as diversas alternativas e formas que a gente tem para gerir a clínica, né? Essa discussão, né, gerir ou não gerir a clínica, né, foi uma discussão muito intensa na década de 90, né, vamos dizer isso. Foi uma discussão, um debate muito intenso na área médica, no Brasil, nos Estados Unidos, né, em vários lugares, né. A gente deixa a clínica só para os médicos, para os outros profissionais também, para os psicólogos, para os enfermeiros, para os demais. Deixa a clínica só para eles, ou a gestão coloca a mão dela na clínica também. Ela também começa a decidir como é que a clínica vai ou não vai funcionar. De alguma forma, a gente podia dizer que essa discussão está vencida. Essa discussão, se a gente gere ou não gere a clínica, é uma discussão vencida. A gente gere a clínica. A clínica é gerida em todos os locais. Ela já é gerida. Na verdade, hoje a grande discussão é como gerir a clínica, né? E hoje os grandes gestores dos hospitais maiores, todos, eles interferem com a clínica. E progressivamente, os espaços de gestão estão sendo ocupados pelo pessoal que entende de gestão ou que trabalhou de gestão nos diversos organismos que a gente tem. Então, essa questão da gestão da clínica, né, hoje a grande discussão é isso, como, né, que aspectos é gerir. E também, de novo, para isso, eu convido todo mundo a pensar, né, por esses dois ângulos, né. Tem hoje um conjunto de evidências disponíveis para a gente estudar, ver ou ler, também é muito substantivo. Então a gente deve, né, ouvir a opinião de todo mundo, da voz da experiência, né, mas também para isso o conjunto de evidências disponíveis. E as evidências para o campo da gestão ou para outros campos, às vezes tem um formato um pouco diferente da evidência médica clássica, mas, em geral, muitas vezes é tão robusta quanto, né? Bom, e nesse sentido, né, progressivamente a gente está trabalhando também com essa ideia, né? Então, a primeira questão que a gente tem que entender, tem um debate que acho que no Brasil ele ainda não foi vencido, né, que é essa questão. Afinal, os diretores, os gestores estão aqui para gerir os meios, né, para ter bons hospitais, deixar eles preparadinhos para os médicos irem lá e fazer o trabalho deles do jeito que devem, possam, ou não. Aqui ainda tem um pouco desse debate, mas na verdade, pesadamente, esse debate de alguma forma foi superado em muitos lugares, né? Ninguém entra lá no Sírio-Libanês e vai operar coração de um determinado jeito. Não vai. Lá, olha, o jeito de operar isso aqui na nossa organização é assim, 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 assado. Se o senhor tem um jeito melhor, pode até trazer para a gente. Mas o jeito de operar isso aqui é assim, assim, assado. E também vai, mesmo nos hospitais públicos, nós temos isso, né? Eu jamais sou intensivista, não tem jeito de eu começar a sedar um paciente lá na nossa unidade de terapia intensiva. Eu vou dar, eu cismei aqui de dar dexmedetomidina para esse meu paciente. Aí todo mundo cruza os braços para o paciente. Por quê?
Nós aqui começamos com isso, esse aqui é o nosso protocolo, as nossas diretrizes são essas. Então, ou você vai nos convencer o porquê disso, ou, por favor, né, siga aqui os nossos protocolos. Então, hoje, de alguma forma, esse debate está vencido nesse campo. Ou seja, nós podemos discutir como e tal mais, mas o médico não tem aquela liberdade que ele tinha há 30 anos. Então, o espaço é grande ainda, né? Que ele tinha há 34 anos. Não, eu vou fazer assim porque eu faço assim, eu fiz a minha vida inteira assim, e tal, e o doutor fulano faz desse jeito. Esse espaço está relativamente exíguo nesse sentido. Cada vez mais as condutas são, de alguma forma, discutidas. Então, é esse o terreno ou o campo que a gente está vivendo. Claro, a gestão da clínica, né, ela começou por esse campo mesmo, dos protocolos e das diretrizes clínicas, né? Então, isso foi trabalhado, tem muito de autogestão, né, nesse campo da gestão da clínica, mas hoje, progressivamente, né, os protocolos e diretrizes clínicas vêm sendo assumidos pela gestão. A gestão participa da elaboração, discute quais são as melhores alternativas, quais são os melhores meios, né, de prover também, e voltamos para aquilo também para o bem e para o mal, né? E aí nós temos tanto exemplos no setor público quanto no privado, né? Então, exemplo, no privado, muitas vezes elas vêm para o mal, já que parte substantiva da receita dos hospitais é que eles ganham porcentos dos materiais utilizados, aí acaba se padronizando lá uma série de coisas, porque aumenta o rendimento dos hospitais e não necessariamente, porque é melhor para os pacientes. E às vezes no público também, né? Às vezes em alguns campos mais restritivos ou não, mas o fato é que hoje protocolo de diretriz clínica é uma forma fundamental, foi a mais antiga, né, de fazer isso. E isso é uma coisa boa, pode ser uma coisa muito positiva para os hospitais, em especial, tanto para os sistemas de menor complexidade, quanto para os de maior complexidade. Não dá para uma prefeitura ou uma gestão municipal ter 10 formas de abordar a hipertensão arterial, mesmo que essas 10 formas tenham evidências científicas que a suportem igualmente. Não dá, porque isso, do ponto de vista organizativo, é impossível de administrar. Alguém aqui é cirurgião? Pois é, olha só, tem uma coisa complicada. Quando vocês abrem aquela barriga, e a pessoa tinha uma colecistite, e aí fechou, e aí, peritonite secundária, ela fecha de novo. Até hoje as evidências não desempataram qual que é o melhor jeito. Você abre, deixa aberto e vai lá. Estou caricaturando aqui um pouco, vocês me perdoem. Né? Você abre, deixa aquele negócio aberto e vai lavando todo dia, ou você fecha e espera juntar tudo de novo e se precisar. As evidências não desempataram esse negócio para valer até hoje. Todas as duas formas são igualmente. Mas não dá para nenhum serviço conviver com as duas ao mesmo tempo. Um chega e fecha, o outro chega e deixa aberto, é impossível. Então, ou seja, do ponto de vista de diretriz, é fundamental fazer isso, seja para o hospital, seja para atenção primária, para atenção secundária. Então, isso é fundamental. Agora, o que tem acontecido com a gestão desse aspecto, você precisa também fazer protocolo e diretriz clínica para tudo? Óbvio que não. Se o seu serviço não é especializado só nisso, para que você vai fazer para o IJS um protocolo e uma diretriz clínica para tratar a esclerose lateral amiotrófica que o paciente entrar em insuficiência respiratória? Não tem sentido, não tem cabimento. Então, diretriz e protocolo é para as questões mais frequentes. E não adianta você fazer 100 se você não vai dar conta de gerir os 100. Porque na maioria das vezes, como é que é feito protocolo e diretriz clínico? Você chama alguns iluminados para fazer, ele lê o que tem à disposição, faz um impressozinho, geralmente 5 ou 6 folhas, alguns têm uma capa, outros não têm. Está aqui o nosso protocolo de abordagem da síndrome coronariana. Ele ficou muito bom, ficou parecido com o do Sírio e está bem legal. Pronto. E aí quer que o pessoal segue. Não vai seguir nunca. Não vai acontecer nunca. Então, o processo precisa ser mais... É preferível você ter um número menor de protocolos e diretrizes para situações mais frequentes
E construir isso com o pessoal gasta um pouco mais de tempo, né? Mas constrói com todo mundo. Por quê? Porque se ele for um protocolo só da gestão ou do gestor do local, morreu. Eu vou arranjar um jeito de não dar aquela coisa para síndrome coronariana aguda só de pirraça ou qualquer outra. Então, ou seja, é difícil impor nesse campo. E aí, só para fazer um parênteses, às vezes o pessoal tem também essa noção equivocada de que ele não conseguiu fazer porque alguém não foi suficientemente forte para fazer isso. É um equívoco achar isso. Na saúde, eu estou começando, daqui a pouquinho eu vou ter um número de ditados parecido com o do Gonçalo, né? Mas na saúde eu acho que tranquilamente a gente pode dizer o seguinte: quem acha que manda muito, não manda nada. Quanto mais você tenta mandar, menos você vai conseguir. Ou você convence, porque a margem de liberdade na clínica ainda é substantivo. Então, para isso é possível trabalhar com protocolo de diretriz clínica, mas a lógica há de ser diferente. Há de ser diferente. Há que você construir isso e há que construir isso não só com a área fim, mas também com a área meio. Tem um protocolo que o pessoal não mantém os insumos para aquilo, ou não mantém aqueles tópicos, ou não mantém aqueles itens. Então, é um dispositivo poderoso, antigo, né? Primitivo, mas é importante como dispositivo. A gente tem outros dispositivos também, né? Tem inúmeros dispositivos, mas estou pegando exemplo de que é possível fazer uma boa gestão da clínica. Esse aqui é um dispositivo tanto passível de ser utilizado em hospitais, como também é na atenção primária, né? Que é a ideia de equipe de referência e constituir para ela um determinado apoio. Eu tenho certeza que o hospital de vocês funciona de forma diferente, a gente não acompanha pertinho, mas lá pelo sul todo, a mania do hospital é todo mundo trabalha de plantão. Aí tem plantão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ninguém fica no hospital de segunda a sexta-feira, todo dia. Então você tem isso. O hospital nosso é muito verticalizado. Isso está passando para a atenção básica. Também eu tenho certeza que não acontece com a saúde da família daqui, né, que o pessoal às vezes vai segunda, quarta e quinta. Terça e sexta eles não vão, mas lá no sul, sudeste é danado para isso acontecer. Então também eles estão adotando progressivamente essa forma vertical de ficar, né? Então isso é muito difícil de você gerir serviço com esse tipo de coisa. Então, em especial no hospital, se você não conseguir um processo de horizontalização, fica difícil de você compor responsabilidade por parte de quem que é esse paciente aqui? É da equipe tal, é da clínica, paciente da clínica médica não é de ninguém. Ou o paciente é do doutor ou da equipe, ou ele não é paciente de ninguém, né? Então, esse processo de constituir, né, equipe de referência, né, para isso, não, tem nome. Esses pacientes que estão naquela enfermaria ou que estão naquilo ali são do doutor fulano ou da equipe tal, né? Ou seja, tem que ter uma referência. Você não estabelece um vínculo, uma referência, protocolo nenhum dá conta de fazer, ter uma boa clínica nesses lugares. E também ninguém resolve problema sozinho. Então, você precisa constituir para esse responsável direto pelo paciente, né, uma rede de apoio, né? Então, um formato de fazer isso é fazer isso na forma de equipes que podem apoiar aí, não um profissional, mas vários profissionais, mas articular esses profissionais de forma próxima umas das outras, né? Então, na atenção primária, eles têm mais experiência com isso. Então, por exemplo, às vezes tem 5, 6 equipes de saúde da família e eles constituem um apoio para eles na forma lá de um NASF, né? Ou de um psicólogo, um psiquiatra, outro pessoal que trabalha com o conjunto das equipes apoiando, interagindo. Mas isso só vai funcionar se tiver a mão da gestão de alguma forma, trabalhando, discutindo, envolvendo. Porque se deixar pelo pessoal, o psicólogo acostumou a sentar todo mundo na frente dele, ouvir os problemas existenciais, os demais dele, o médico aprendeu a prescrever, o enfermeiro aprendeu a fazer determinado, e eles vão continuar fazendo as mesmas coisas. Magicamente, ninguém vai chegar lá e vai trabalhar como equipe e ter apoio. Então, não adianta também, ou você
vai colocar a mão na massa e vai gerir isso, e vai trabalhar junto, e vai ver como, ou isso não vai acontecer. Mas são dispositivos muito poderosos para você interferir, fazer com que você tenha uma clínica muito boa, né? Bom, isso aqui é uma coisa que é fundamental, né? Às vezes o pessoal dá os nomes bonitos para as coisas, trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, não sei o quê. Às vezes é mais simples do que isso. Se eu tenho um paciente, eu tenho lá no CTI com frequência, ele está com insuficiência respiratória, ele tem HIV/AIDS e ele tem TBC. Eu jamais vou conseguir resolver o problema dele só com a equipe lá, se eu não estender outro tipo de assistência para ele. Ou vou resolver uma parte e não vou resolver a outra. É assim também lá na atenção primária. Às vezes ele tem uma mesma coisa que com o outro eu não preciso preocupar muito, às vezes é uma hipertensão mais grave, mas que eles cuida bem, e o outro não cuida. Então, se ele não conseguir trabalhar com a equipe formas de intervir, né, nesses casos, eles nunca vão se resolver. E projeto terapêutico singular nada mais é do que isso. Eu pegar esses casos complexos por qualquer que seja a natureza, né, e juntar as pessoas, e cada um olhar pelo ângulo dele, né? O assistente social olha pelo ângulo dele, o médico olha pelo dele, o psicólogo pelo dele, cada um olha e aí faz uma espécie de plano terapêutico mais elaborado, mais detalhado para aquele paciente. Isso para os hospitais também funciona muito bem. Então, claro que eu acho que aqui vocês sempre acabam resolvendo, mas lá no meu CTI, os doentes às vezes ficam 2, 3 dias a mais. Por quê? Porque alguém não faz essa articulação só porque ele precisava de um BIPAP para sair de lá do CTI. Mas como não tem esse tipo de entendimento, a gente acaba ficando mais. Então, isso é uma estratégia, né, de gestão da clínica também muito poderosa, que ajuda a resolver casos também. É claro que o mau uso disso também, o exagero, vamos dizer assim, acaba sendo patológico. Aí todo mundo acha que tem que fazer um projeto terapêutico singular para todo mundo. Eu cheguei gripado lá na unidade, se o médico já me pergunta se a minha avó teve câncer, eu vou ficar, moça, eu estou gripado, por favor. Só quero que ela... Então, ou seja, não tem sentido também fazer projeto terapêutico singular para todo mundo, para 100% das pessoas. É por caso que tem a complexidade que demanda essa interação. Porque se eu pensar com essa hora, todo mundo precisa do biopsicossocial. Mas no meu caso é só gripe, eu queria um troço para desentupir o nariz. E aí, não, sua mãe, psicóloga, isso aí, não tem sentido isso, gente. Então, estou caricaturando só para mostrar que, às vezes, você quer organizar o serviço todo com base nisso. Todo mundo vai ter uma abordagem singular. Equívoco brutal. Assim como é equívoco brutal imaginar que alguns casos que têm esse patamar de complexidade vão ser geridos sem uma estratégia que se organizar para ela. E essas estratégias não têm geração espontânea delas, correto? Ou a gestão vai lá trabalhá-las, ou você não vai ter essas estratégias no hospital. Outra estratégia de gestão da clínica, que vocês devem conhecer, as tais linhas do cuidado, né? Ou seja, como é que eu organizo a assistência de alguns grupos de pacientes que funcionaria muito melhor se a atenção primária fosse articulada com a emergência, que fosse articulada com a internação do hospital, que de volta fosse articulado com a atenção primária, né? E às vezes, caso um infartado, né? Uma síndrome coronariana aguda, ou um AVC, alguém que teve um AVC, o que vai acontecer com ele, né? Se não tiver esse processo todo, ele sempre vai voltar, e vai voltar problemático, vai voltar sempre. Então, se eu consigo articular desde a atenção primária, olha, para esse tipo de caso vai ser atendido assim na rede, o acesso dele é diferente, o acesso dele a exames é diferente, o encaminhamento dele funciona desse jeito, dessa outra parte daqui para isso, olha, nessa parte aqui ele chega até lá a unidade de AVC, né? Se eu consigo articular isso numa linha organizada, eu tenho uma assistência muito boa para isso. Se eu não consigo organizar alguns casos, esse aí é um exemplo, né? Mas temos inúmeros outros, o politrauma, a síndrome coronariana, né? Fica difícil, correto?
fica difícil de trabalhar alguns dessas questões. Outra forma de gerir a clínica. Eu classificar de alguma forma, né? Se eu tenho uma oferta menor, ou que eu não posso conciliar tudo no tempo, né? Eu classificar um pouco como é que eu vou atender, né? E aí, uma das formas, a gente tem inúmeros congêneres pelo planeta, né? Mas nós temos para urgência, por exemplo, a famosa classificação de risco, né? Em Manchester, mas tem dezenas de outros e, com certeza, muitas vezes alguns são melhores para os nossos serviços. Só que o que acontece? É aquela história lá dele do tudo transformar em prego. Eu classifico o risco na urgência, mas cá para nós. Eu acho que ninguém pensou para valer quando implanta esse negócio lá na atenção primária. Porque eu classificar risco ali na unidade de urgência, eu estou resolvendo quem eu vou atender agora, quem eu vou atender daqui a 1 hora e quem eu vou atender quando der. Mas eu classificar risco para tudo lá na unidade básica, eu vou criar um efeito colateral no serviço que é dramático, né? Então, eu estou tratando a atenção primária como urgência. Então, isso é sério, né? É uma coisa que a gente precisa discutir, para valer, né? Você pode receber as pessoas e abordar de uma outra forma, mas não tem muito sentido eu implantar o mesmo protocolo de Manchester da unidade de urgência nos centros de saúde. Claro que, seguramente, a gente tem muitas divergências. 8 de cada 10 organizadores de serviço provavelmente brigariam comigo a respeito disso. Mas eu guardo para eles brigarem depois. Mas que não tem sentido eu trabalhar essa coisa na atenção primária, né? Na verdade, se a gente parar e ver mesmo, a gente desenvolveu alguma forma mais próxima da gente mesmo. Mas isso é estratégia que eu posso utilizar para poupar tempo para o serviço. Ultimamente, né, ficou tanto para a atenção primária, secundária, quanto para o hospital, a ideia de segurança do paciente, né? É uma lógica, né, uma abordagem, né, preconizada pela Organização Mundial de Saúde, e é um produto que ela vende pesadamente nos últimos 12 a 15 anos, né, mas que é importante, né, e aí tem aquelas fórmulas mágicas que às vezes são gerais mesmo, mas assim, que olhado com uma certa generosidade, adaptado para cada tipo de serviço à natureza, são questões ultra importantes de serem trabalhadas. Então, essa ideia de colocar a organização a serviço dessa ideia de ter um atendimento seguro é ultra fundamental. Nós temos, quanto mais complexo o nosso nível de atenção, digamos, mais riscos também a gente traz para os pacientes. Então, o serviço de saúde não ser fonte de malefícios para as pessoas é ultra importante. É a segunda causa geral de malefícios para as pessoas. Nos Estados Unidos, eu não sei a nossa estatística, acho que não tem uma tão clara assim, o nosso trabalho, é o trabalho dos profissionais de saúde, é causa de ocorrência de malefícios frequentes. E aí, o Gonçalo já tinha tocado, né? É importantíssimo ler e analisar, porque tem também um conjunto de evidências de como isso funciona ou como não funciona, já que foi extensamente testado, muito grande. Só vou fazer um parágrafo rápido sobre isso. A melhor forma disso não funcionar é você implantar uma cultura punitiva no hospital. Errou, leva cacete. Ninguém vai notificar um evento adverso, ninguém vai fazer isso. Então, a pior forma de você fazer isso é implantar esse tipo de cultura. É aferir o erro. O erro tem que ser parte da rotina. Ô, pessoal, olha, nós era um quadro de sepsis, atrasamos com antibiótico. Não aplicamos antibiótico, apesar de ter sido prescrito. Parar de discutir o que foi que aconteceu. Olha, as nossas rotinas são muito pesadas, porque simplesmente esqueceu de fazer o formulário da CCIH, e como era ceftriaxona, mas no que só autoriza se tiver isso e assinatura da CCH. Não tinha alguém lá, tal. Eu preciso achar um culpado para isso? Eu preciso discutir que a nossa rotina não está dando conta disso. O que a gente pode fazer para ser diferente, né? Para não acontecer uma próxima vez? Então, abolir essa cultura punitiva
e assumir que o erro faz parte da ação humana e gerenciar esse erro é ponto-chave na questão de trabalhar a segurança do paciente, né? Então, mas é outro dispositivo poderoso de gestão da clínica que vocês têm à disposição. Um outro dispositivo ultra poderoso que a gente tem também é a auditoria clínica. Não a auditoria desse pessoal que vai lá glosar e cortar para pagar, mas olhar para um caso que já passou e ver o que a gente fez de legal naquele caso, que a gente deve reforçar e continuar fazendo, e o que a gente deveria fazer melhor. Quais rotinas a gente pode alterar e a gente pode melhorar. Então, é um dispositivo poderoso de gestão da clínica também, a auditoria clínica, né? Esse cuidado centrado no paciente, né, é um outro dispositivo, né? Aí é mais do que um dispositivo, é uma espécie de filosofia onde a gente inverte um pouco a lógica do hospital. O Círio tenta trabalhar com alguns desses aspectos, que ao invés de eu organizar as práticas, ou parte delas, com base no que as corporações de dentro do hospital precisam, né, eu organizar com base no que o paciente precisa, correto? No base do que o paciente precisa. E aí, ao invés de eu botar o pessoal sendo operado às 8, porque às 8 é o horário do doutor chegar no bloco e tudo mais e tal, eu botar o pessoal, eu arranjar uma outra lógica de mexer o bloco cirúrgico, não em função da corporação, mas em função das necessidades do paciente. É bem complexo isso, é difícil de fazer integralmente, você precisa de uma ginástica, digamos assim, mas é um dispositivo poderoso, né, e que aumenta muito a satisfação dos usuários sem necessariamente, né, aumentar os danos ou os riscos aí. Mas existem outros dispositivos, não vou entrar no mérito, só estou falando, tem jeito de gerir a clínica e de gerir ela de uma forma razoável. Você tem também ferramentas que você pode utilizar para gerir a clínica, né? Então, essa ferramenta aqui, que eu até gosto bastante, né? O Lean, o Kanban, talvez você já tenha ouvido falar no Kanban, né? O Lean talvez menos, né? Está chegando mais agora, né? Mas um é derivado do outro. Na verdade, é uma forma que a Toyota, né, inventou de analisar processos, e é uma forma muito detida de analisar processos, que a gente aplicando também, a gente pode melhorar os processos. Excelente para você estudar a questão de demora, de fila, de forma de fazer procedimento, mas você identifica detidamente todos os passos de um processo, e melhor do que isso. Ao invés de, parece que aqui é que está torto, se a gente melhorasse aqui, melhoraria, você tem uma outra forma de fazer isso. Que é isso? Vamos testar se a solução funciona aqui também no plano teórico. Então, eu posso testar a solução antes de colocar ela na prática, ao invés de ficar experimentando um método de tentativa e erro muito grande. Então, é uma ferramenta poderosa também, né? Aqui vocês têm como opção, né? Como um dispositivo adicional para fazer isso. Às vezes você pode usar, isso aí, na verdade, é o que o pessoal de linha do cuidado gosta de utilizar, né? A ideia de um fluxograma, é um fluxograma muito simplificado, eu particularmente não gosto tanto, né? Mas ele também te permite analisar fluxos, né? Fluxos assistenciais. Quando é que o meu paciente chega? Quanto que ele demora para isso? Para onde que ele está indo? O que está acontecendo nesse percurso? Então eu posso estudar isso e tentar melhorar uma forma de assistência, né? Pode ser que isso não resolva todos os problemas da sua unidade de urgência, né, ou da fila de espera da cirurgia no bloco cirúrgico, mas seguramente se você analisar mais detidamente o fluxo, você pode fazer isso. E nós temos muitas experiências nessa questão do fluxo canadense, eles estudam isso pesadamente naquele... Eu esqueci aqui o nome do sistema, mas eles vão pegando os tempos para cada uma coisa e o que é que segura cada uma coisa no processo. Então, você também tem muitos dispositivos para trabalhar a sua clínica. Então, só para encerrar, acho que meu tempo está acabando, ela está colocando, hoje, gerir a clínica é fundamental, né? Gerir os meios
te traz um certo impacto, né? Ou seja, gerir a logística, né? Eleger os materiais, o insumo, a questão administrativa, é óbvio que é importante, é uma base. Mas isso hoje é absolutamente insuficiente para você gerir as organizações de saúde. Ou você vai assumir a gestão da clínica, ou ela vai ficar entregue à lógica das pessoas como ela está colocada. E essa lógica precisa ser trabalhada, precisa ser pensada, ser vista. Ninguém sai da universidade, aprendi um pouco de medicina, mas não aprendia como trabalhar com uma equipe, como ter performance nessa equipe, né? Então, colocar a clínica dentro dela via os inúmeros dispositivos, que for melhor para cada organização, é uma tarefa fundamental de quem vai assumir a gestão de qualquer serviço ou rede de serviço. Eu acho que era isso que eu queria falar em linhas gerais, depois fica à disposição para perguntas, questões. Obrigada, doutor Ivan, pela sua explanação. Então, vamos dar sequência agora com a palestra Gestão da Vigilância em Saúde. Nosso palestrante é o doutor Gonzalo Vecina Neto, médico formado em 1977 pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, mestre em Administração Hospitalar pela Fundação Getúlio Vargas, professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-superintendente corporativo do Hospital Sírio-Libanês, e também coautor do livro Gestão de Saúde. Essa questão da vigilância em saúde é um desses envelopamentos que nós fizemos nos últimos 20 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e até onde eu acompanho o envelopamento brasileiro, sabe? Um pouquinho de Organização Pan-Americana de Saúde, mas é um envelopamento brasileiro. E não existe muita discussão e nem tanto também produção científica sobre a ideia. A minha entrada no campo da vigilância em saúde se dá pela minha entrada no campo da vigilância sanitária. Eu tive que aprender para criar a Anvisa e fazer aquela transição da vigilância sanitária tradicional, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, para a Anvisa, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu ia aprender algumas coisas, fazer algumas perguntas e algumas reflexões sobre essa questão da vigilância sanitária e, particularmente, algumas reflexões sobre uma outra área, um outro campo, que é o campo da vigilância epidemiológica. Veja, epidemiologia é uma ciência que estuda as doenças, né? Como elas ocorrem, por que elas ocorrem, como elas se desenvolvem. As vigilâncias são decorrências da existência do estudo das doenças. A primeira que nasceu foi a vigilância epidemiológica, do ponto de vista de estrutura conceitual da vigilância. Lá por volta de 1959, final da década de 50, de um lado, ainda Tchecoslováquia, Praga, do outro lado em Atlanta, nos Estados Unidos, se começou a discutir como é que se faria um processo de acompanhamento da ocorrência de doenças, porque era possível intervir no processo de ocorrência das doenças, principalmente quando nós estávamos falando de epidemias, né? E nasce essa ideia, que é uma ideia que originalmente era uma ideia de monitorar, acompanhar, e que veio com a palavra vigilância. A palavra vigilância, naquele momento, a tradução de vigilância era inteligência
Vigilância nasce como sendo um sinônimo de inteligência, a inteligência epidemiológica. E a ideia basicamente é essa, acompanhar a ocorrência e pensar nos determinantes para que você pudesse então intervir sobre os determinantes, principalmente numa fase que nós estávamos começando a descobrir muitas vacinas, tínhamos instrumentos para deter particularmente doenças infecto-contagiosas. Hoje, em grande parte do mundo, você está se afastando dessa ideia das infecto-contagiosas, mas o Brasil ainda está muito amarrado na ideia de vigilância epidemiológica e de moléstias infecto-contagiosas. Hoje nós temos 42 doenças de notificação compulsória que fazem o sistema de vigilância epidemiológica. Então, o que é? O médico faz a notificação da doença, em algum lugar isso se cruza, né? E esse lugar geralmente são os estados, às vezes os municípios participam disso, às vezes não, depende do tamanho do município e do fluxo de informação do estado. E aí, em algum lugar você consegue olhar aquele conjunto de atividade, de ocorrência. E aí você vai desencadear uma ação. Isso nem sempre acontece desse jeito. Eu me lembro, eu era secretário municipal de saúde de São Paulo, fui numa reunião na Zona Leste lá com a população, de repente me levanta um sujeito ali no meio da plateia e fala: e o senhor sabe do surto de hepatite A que está tendo na região da creche fulana de tal? Eu fiquei de absoluta surpresa. Claro que eu sei, estamos trabalhando na erradicação e acabar com esse surto e tal. Mas não sabia, nunca tinha ouvido falar que tinha tido hepatite A na porra da creche. Aí, já chamei os caras ali na mesa mesmo, eu falei: você tem que descobrir o que está acontecendo agora, rapidinho, vamos fazer o que eu fiz até o final da minha palestra aqui. Eram encontros com a população, né, para prestar conta. Né? E dali a pouco veio a explicação. Né? O chefe da unidade de saúde da região era compadre da chefa da creche. Então, começou a teve um caso de hepatite A naquela creche. Aquela criança que teve hepatite A contaminou com a sua merda os brinquedos. Aqueles brinquedos não foram higienizados. Nós tivemos 6 casos de hepatite A. E o posto de saúde o que fez? Não notificou. Agora a população sabia que tinha acontecido isso. Nós não sabíamos. A vigilância epidemiológica não sabia. E aí fomos correr atrás do prejuízo. Fechar a creche, higienizar a creche, para não aparecer mais nenhum caso. E por que o primeiro caso aconteceu? Aí vai lá ver o que aconteceu com a água daquela casa, não sei o quê, e aí, bom, teve uma investigação epidemiológica, que é a função da vigilância epidemiológica. Então, a vigilância epidemiológica é um instrumento poderoso, agora, não pode ficar restrito às 41 casas, aos 41 casos. Né? Nós temos que pensar a vigilância epidemiológica das doenças crônicas. Estamos começando a pensar agora a vigilância epidemiológica das doenças crônicas. Né? Hipertensão, diabetes, câncer. Né? Tem um sistema hoje mais ou menos estruturado para acompanhar a ocorrência de câncer. A vigilância epidemiológica, quando ela começa a se estruturar a partir do final dos anos 50, no Brasil, no mundo e posteriormente no Brasil, ela já vinha andando já um negócio que no Brasil nós chamamos de vigilância sanitária. O FDA foi fundado no início do século XX, 1906, se não me engano. Foi mudando de nome e tal, mas é o FDA. Muitos países têm suas estruturas voltadas para defender os cidadãos
dos seus atos de consumo. Eu gosto de brincar muito com uma frase do João Guimarães Rosa, no seu Grande Sertão Veredas, e o Riobaldo começa o livro falando: viver é perigoso. E aí eu faço a pergunta: por que viver é perigoso? Né? Na história do Riobaldo, viver era perigoso porque ele era um jagunço, né? Saía matando gente a mando do patrão, né? Para briga de terra, essas coisas todas, né? Mas viver é perigoso porque não existe jeito de viver sem consumir e sem produzir. Todo ato de consumo tem um risco de causar dano. Não existe ato de consumo sem risco. Até estar aqui tem um risco, pode cair esse negócio em cima da cabeça da gente. Poder pode, né? É feito em ferro, né? Se cair, vai cair bem, né? Veja, assistir uma aula pode ser, né? Eu não posso estar falando um monte de mentira, né? Vocês vão sair por aí falando as mentiras que eu falei, né? E na igreja é perigosíssimo. Você acreditar em tudo que o pastor falar, vai ser complicado, né? Falar, eu curo, não cura, né? Agora, isso é se você tiver fé, né? Se tiver fé, é capaz que cure mesmo. Então, os atos de consumo são potencialmente produtores de dano. E a sociedade tem que decidir o que é que ela quer controlar para evitar que o risco vire dano. Por exemplo, a homeopatia deve ser controlada? Ou seja, os remédios homeopáticos não fazem mal. Nenhum remédio homeopático, existe nenhuma notificação no mundo inteiro que o remédio homeopático tenha feito mal. O que ele pode fazer é não funcionar, né? Ele não funciona, exceto se você tiver fé, né? Pelo menos do ponto de vista científico, né? Pelo menos do vista dos cânones científicos ocidentais, né? Precisamos deixar claro. A ideia de um remédio para uma doença, a ideia reinmaniana, né? De um remédio para cada doença, impede que você faça uma fase 2, uma fase 3, não tem como fazer pesquisa clínica com esse conceito de um remédio com uma doença, né? Então, a homeopatia deve ser controlada pela vigilância sanitária? Só, não sei. No Brasil, tem uma lei que controla a homeopatia, como se, né, ela pudesse causar dano. Nós conseguimos tirar dessa lei os florais de Bach. Os florais de Bach também já seriam um exagero, né? Embora eles têm potencialmente mais condição de causar dano, porque eles têm 9% de álcool. Então você pode tomar. Aquele negócio de gota em gota, né? De gota em gota, pode ficar bêbado. Né? Quem sabe, né? O cara, em vez de tomar gota, toma um vidrinho, toma outro vidrinho. Tem brandy, espero que de boa qualidade, né? Que é usado como extrator do floral para usar, para dar, não sei o quê. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: todo ato de consumo é potencialmente produtor de dano. E nós temos que descobrir que tipo de dano nós vamos controlar. Que tipo de risco, desculpe, onde eu falei dano, leio risco. Que tipo de risco nós vamos controlar. E este campo é o campo que nós estamos chamando de vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela ganhou esse nome copiada da vigilância epidemiológica. Porque até então, no Brasil, o que nós tínhamos era o Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, que foi criado por Getúlio Vargas, lá por volta dos anos 40, e veio até 1976, quando há uma reforma no Ministério da Saúde, e se pega o Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, o Serviço Nacional de Alimentos, que era do Ministério, um pedaço do Ministério da Saúde, que é o que toma conta do remédio, do alimento da porteira para fora, porque da porteira para dentro, quem toma conta da fitossanidade é o Ministério da Agricultura, esse negócio da carne, por exemplo, é o Ministério da Agricultura. Tinha um troço chamado também
o Serviço Nacional de Fiscalização de Medicamentos, o SNFF, e a questão dos alimentos. Juntou essas duas coisas e se criou a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Por que vigilância sanitária? Naquele momento, o Ministério estava fazendo uma reforma, essa reforma estava rejuntando coisas, e mais era uma reforma pensada em olhar promoção, olhar proteção e recuperação e criar estruturas especializadas nessas áreas. A Secretaria de Assistência à Saúde, essa estrutura que o Ministério tem hoje vem desse momento, basicamente. E tinha sobrado essas coisas lá. Sobrou o de alimentos, sobrou a fiscalização de medicina e farmácia. Você junta esse negócio, chama de vigilância sanitária, já tem a vigilância epidemiológica, não fizeram isso, foi juntado. E o nome foi sugerido por José Carlos Seixas, e vigilância sanitária. Fora do Brasil, na Argentina é a Agência Nacional de Alimentos, Medicamentos e Tecnologia, ANMAT. Nos Estados Unidos, Food and Drug Administration. Quando você fala lá em o que seria a tradução, né? O surveillance, a vigilância, coisa parecida, não significa nada para os americanos. Os franceses têm um nome parecido para essa história de vigilância sanitária. Mas na maior parte do mundo, vigilância sanitária não quer dizer nada. Inclusive nos países aqui da Colômbia tem uma agência de vigilância de medicamentos, o Chile tem a agência de saúde pública, né? Mas vigilância sanitária nós temos. O que faz a vigilância sanitária? Ela tenta administrar o risco de consumir e produzir se transformar em dano. Dano para o homem, e em tese, está escrito na Lei 8080, para o meio ambiente. Então, se vocês forem na Lei 8080 e na Constituição no artigo 126 está lá mais ou menos isso escrito também, na Lei 8080 é mais específico, né? Ela fala nessa questão do dano que o consumo pode produzir e que o trabalho pode produzir para o trabalhador e aquele processo de produção para o meio ambiente. Só que aí tem um outro problema complexo na legislação brasileira, que é o fato de que a questão do meio ambiente é multissetorial. Tem vários outros ministérios e funções públicas envolvidos. Da mesma maneira, a saúde do trabalhador. Embora muitos estados tenham estruturado as suas vigilâncias sanitárias, eu não me lembro o Ceará como é que é, mas o estado de São Paulo, por exemplo, tem lá a vigilância sanitária estadual, tem 4 áreas. Né? Tem uma área voltada para produtos, que é alimento, medicamento, sangue, etc. Sangue está fora disso. Tem uma área voltada para e-devices, correlatos aqui no Brasil. Tem uma área voltada para a saúde do trabalhador. Tem uma área voltada para o meio ambiente. E tem uma área voltada para serviços de saúde, que a maioria dos países praticamente não tem. Nos Estados Unidos, o FDA controla a área de sangue, mas não controla hospitais, por exemplo. Isso tem mais a ver com infecção hospitalar, e aí a agência que fica mais próxima disso é o CDC. Mas a maioria dos países não tem um controle sobre os serviços de saúde propriamente dito. Aqui no Brasil nós controlamos serviços de saúde, controlamos manicure, controlamos esse pessoal que faz tatuagem. Né? Essa história foi crescendo. Né? Hoje a vigilância sanitária está presente, e muito presente, no nosso cotidiano. E tem uma questão aí, que é a questão
de quando nós não sabemos alguma coisa. Né? Tem um troço que você não sabe se faz bem ou se faz mal. Né? Quando você sabe que não faz mal, não dá bola, caso dos Freud de Barra. Mas tem uma coisa que você não sabe se faz bem ou faz mal. Aí entra a história, em campo o princípio da precaução. Se eu não sei se faz bem ou faz mal, eu proíbo e hipótese. É o princípio da precaução, que é bastante utilizado. Como é que se faz vigilância? Qualquer uma das duas vigilâncias. Se faz basicamente com 5 instrumentos. O primeiro instrumento é o conhecimento. Eu tenho que conhecer como é que aquele dano ocorre. Então eu tenho que estudar o dano. Então, como é que ocorre uma salmonelose oriunda de se comer frango? A salmonelose oriunda de comer frango ocorre porque, ao estripar o frango, em 20% dos frangos, num bom abatedouro, as tripas se rompem e eu contamino a carcaça com merda de frango. E merda de frango, com uma frequência alta, se acredita em torno de 20, 30%, tem salmonela. Por quê? Porque o frango mora no chão e o chão tem salmonela. Bom, então eu tenho que passar essa informação para a sociedade, mas não coma frango cru. Número 1, né? Sashimi de frango não pode. Né? Número 2, manipulado o frango, não manipule a salada antes de lavar a mão, porque senão você vai contaminar a salada com salmonelose. Então são coisas assim, ovo cru, maionese. Então isso é inteligente, é o conhecimento que nos leva a isso. Também nos leva a fazer bobagens, por exemplo. Até 1998 no Brasil, o chá não podia conter micro-organismos. Tem um negócio chamado POP, padrão de qualidade e identidade, PIC, padrão de qualidade e identidade, que proibia que o chá tivesse micro-organismos. Uma ideia fantástica. O problema é que o chá é um arbusto rasteiro. Então não tem arbusto rasteiro sem micro-organismo. O que as indústrias faziam? Elas tinham que esterilizar o chá. Se você meter o chá numa autoclave à pressão, você produz chá. Não dá para autoclavar o chá. O que as indústrias faziam? Escreviam na caixinha, chá estéril. Pronto. Ninguém ia ver se tinha bicho ou não. Vendia. Mas tinham as indústrias sérias, principalmente as multinacionais. Elas esterilizavam com óxido de etileno já. O óxido de etileno é um gás teratogênico, carcinogênico, irritante de mucosa, irritante de pele, combustível, ou seja, é um demônio. Nós usamos até hoje o óxido de etileno na esterilização de produtos termosensíveis, com muito cuidado. Hoje não se faz mais esterilização de óxido de etileno em hospital, se faz só em centrais de óxido de etileno, um monte de controles, etc. Mas, naquele tempo, se passava o chá no óxido de etileno. Então, primeira coisa, nós temos que conhecer o problema. Como que existe o risco de ocorrer o dano. Segundo, tanto para uma vigilância como para a outra, sabendo-se como é que o risco ocorre, eu tenho que legislar sobre o risco. Para quê? Para diminuir a discricionariedade do agente do poder público. Porque nós estamos falando de atividades que interferem na economia. Então, o agente do poder público tem que ter a sua discricionariedade contida. Ele só pode agir em função da lei. Então tem que ter uma regra escrita. No mundo inteiro tem que ter uma regra escrita. Mesmo em países anglo-saxões, que tem a tradição do direito consuetudinário, tem que ter uma regra escrita. Você entra lá no FDA, tem quilos de papel. Se transformar aqueles troços, um monte de coisa digital em papel, quilos. Por quê? Porque tem que controlar o agente do poder público. E tem que ter regra escrita. Você fará isso. Não pode fazer coisa que a lei
não expressamente mande fazer. Então tem que ter lei. O problema da lei é que às vezes ela pega, às vezes ela não pega. É a questão do chá, né? Era uma lei burra, ela não pegou. Agora, leis inteligentes pegam. Terceiro é que tem que saber o fato. Que fato? O fato que pode produzir dano. Então, no caso da vigilância sanitária, eu quero saber quem vai produzir, o que vai produzir. Quem, porque no momento de produção é que ocorrem os grandes problemas de um processo que pode desencadear dano. O que? Porque às vezes o produto é altamente causador de dano. Então, para produzir um quimioterápico, a empresa tem que pedir licença do Estado, em nome da sociedade, dizer se pode ou não pode produzir aquele quimioterápico, vender aquele quimioterápico, distribuir e assim por diante. Né? Então, quem, o que, e aí vem o quando, onde e como. Quando e onde estão ligados à ideia de lote, porque não existe produção industrial contínua, sempre existe produção em lote. E um lote tem um risco diferente de outro, porque pode mudar coisas, né, matérias-primas, processos produtivos, de um lote para outro. Agora, o mais importante de tudo é o como. Ou seja, a garantia de que o ambiente em que aquilo foi produzido é um ambiente de boas práticas de fabricação. O que são boas práticas de fabricação? É um sistemático registro de tudo que acontece durante o processo produtivo. Então, o que é uma inspeção de boas práticas de fabricação? A verificação se ocorreu esta sistemática anotação de cada coisa que foi feita com aquele produto. Que é o que devia ter acontecido com a indústria de carnes que nós estamos vivendo nesse momento. Não acontecia porque os fiscais eram mancomunados com as fábricas. E é mais fácil fazer coisas descontroladamente. E só que tem consequências que pode ser justamente a produção de doenças. Né? Então, o fato, todos esses fatos têm que ter registros. Então, tem que ter um sistema de autorização de funcionamento de fábricas, um sistema de autorização de funcionamento de restaurantes, de distribuidoras, de vendedores, etc. Só que eu vou ter esse sistema em um país federativo como o Brasil, pensando sempre no risco. Restaurante tem alvará, licença, autorização federal? Não, por quê? Porque o risco do restaurante é local. Então, quem é que autoriza um restaurante a funcionar? O município. Fábricas têm risco estadual e nacional. Então, a autorização tem que ser do Estado, não do município, qualquer fábrica. E essa autorização de funcionamento, que é chamada, no caso brasileiro, de licença, vai ao governo federal, a Anvisa, que emite uma autorização de funcionamento que é burocrática, basicamente para compor um banco de dados nacional. Então, o banco de dados nacional de autorização de funcionamento é construído através das licenças estaduais. Os alvarás municipais não entram nesta história porque não há risco nacional. Né? Então, tem um banco de dados das autorizações de funcionamento. O registro de produtos é feito somente pelo governo federal. Porque só se registra o que tem risco. O que não tem risco não se registra. Pizza congelada. Qual é o risco da pizza congelada? Se ela for bem feita, não tem risco nenhum, exceto engordar. Não se registra a pizza. Não se registra a comida. Exceto se a comida tiver uma alegação funcional.
Quem tem que provar que existe alegação. O que é a alegação funcional? Qual é a função da comida? A função da comida é alimentar. Ou seja, esta comida, além de alimentar, diminui o colesterol. Né? A manteiga, não sei o quê. Existe o lestra, um óleo específico usado em fritura, não aumenta o colesterol. Tem que provar que isso acontece, né? Então tem que ter registro. Cosméticos também, né? Tem uma época que nós registrávamos batom. Não precisa registrar batom. Mas as pessoas às vezes têm alergia. Olha, as pessoas têm alergia a qualquer coisa. Então não tem que haver. Tem alergia a glúten. Então, coloca lá no rótulo, tem glúten. A pessoa sabe que tem glúten, não come. Agora, não preciso registrar o produto porque o produto tem glúten. Não preciso. Então, existe na área de alimentos, na área de cosméticos, na área de domes saneantes, o que existe é uma lista de ingredientes positivos. Então, você cria um ingrediente, esse ingrediente tem que ser registrado para poder ser utilizado na produção de um produto que eventualmente pode causar um dano. Ora, então tem uma lista positiva dos ingredientes. Por isso, se registra, e esses são os registros. O importante é a fiscalização do processo produtivo. E que os rótulos tragam o quando e o onde. Para que você, quando identifica um problema, às vezes nós temos discussões como essa que nós estamos tendo hoje, sobre o pelo do rato na massa de tomate. Se aceita um pelo de rato por campo microscópico na massa de tomate. E as indústrias não conseguem trabalhar com um pelo, querem trabalhar com 3 por campo. Então está uma discussão aí. Pode ter pelo de rato na massa de tomate? Sem pelo não tem massa de tomate, porque o tomate dá na terra. O rato vive ali, são ratinhos vegetarianos. Eles vivem ali e tal, vivem daquelas coisas. Quando a máquina vem colher, assim, colhe alguns ratinhos. Mas os ratinhos ficam, não morre ratinho. O ratinho, no processo de passar o tomate nos filtros, os ratinhos ficam. Mas tudo aquilo se agita muito, por estática, o pelo dos ratinhos gruda no tomate e não sai. E aí aquele tomate vai para ser triturado e fica com pelinho aí. Agora, o processo final é pasteurização. Termina com a pasteurização. Aliás, não é nenhuma pasteurização. A massa é aquecida a 105 graus durante 30 segundos. Não é esterilização. Mas todas as formas vegetativas morrem. Então, nós não temos um problema de saúde pública aqui. Porque não existe nenhum risco. Nós temos um problema de boas práticas de fabricação. Se tiver mais do que um pelo por campo, se considera que não houve uma boa prática de fabricação. A indústria hoje está discutindo passar para 3. Né? Mas toda essa discussão é uma discussão impenetrável para a sociedade. O que acontece é que volta e meia recolhem uma massa de tomate no mercado e um monte de gente para de comprar massa de tomate, os caras perdem emprego, esses problemas. Não é uma coisa não é a mesma coisa. Quarta ação é a ação de polícia. Então, tanto na vigilância sanitária quanto na vigilância epidemiológica, o agente do poder público, ele tem poder de polícia. Ele pode interditar, prender, fechar. Né? E esse poder deve ser utilizado. O poder de polícia. O poder mais pesado aí é o poder de polícia. E o quinto instrumento fundamental para construir tanto a vigilância epidemiológica quanto a vigilância sanitária é a retroalimentação, pensando na ideia de teoria de sistema. Ou seja, se você usou seu conhecimento, se você fez uma lei, se você sabe quem fez, o que fez, quando fez, como fez, se você inspecionou, se aconteceu uma doença, o que aconteceu de errado? Então, a retroalimentação, chamada de farmacovigilância, tecnovigilância, vigilância dos produtos de sangue, controle de infecção hospitalar no serviço de saúde, segurança no serviço de saúde, registro de óbitos ou danos no serviço de saúde. Ou seja,
é a retroalimentação do sistema, que é o ponto mais nevrálgico do nosso sistema de vigilância epidemiológica e sanitária. Nós fazemos muito pouca notificação. Só para falar da área de farmacovigilância, nós temos hoje uma média de 10 mil notificações ano. Na Inglaterra tem 60 mil. Né? Um país muito menor do que o nosso. Por quê? Porque nós não notificamos os eventos adversos, inesperados, ou às vezes outro tipo de problema que possa acontecer com os medicamentos. Né? Então, o que é vigilância epidemiológica? Acompanhar a ocorrência de doenças e estudar esse negócio para tentar romper esse ciclo. O que é vigilância sanitária? Acompanhar produção e consumo. Na área da saúde, também as consequências para a saúde do trabalhador e as consequências para o meio ambiente, junto com outros ministérios. Por exemplo, agrotóxico. Quem dá licença para venda de uso e venda de agrotóxico? A análise começa no Ministério do Meio Ambiente, vai para o Ministério para a Vigilância Sanitária e termina no Ministério da Agricultura. Os três têm que dizer sim. Lógico que os não ficam todos por conta da Vigilância Sanitária e pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas o Ministério da Agricultura quer mais que tenha agrotóxico, porque isso ajuda a produzir mais. Então tem um jogo aí complexo. A maioria dos países tem esse jogo. Alguns juntaram tudo isso num único lugar, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que criaram o Environment Protection Agency, o EPA. Juntou os três órgãos, saúde, ambiente e trabalhador, né, e agricultura num órgão só. Alguns países, a Espanha tem um processo também interessante. Ela criou lá um Ministério de Saúde e Alimentação. Coisa assim. O fato é que essa parte dos alimentos saiu do Ministério da Agricultura e ficou todo centrado na saúde, que é a responsabilidade mais importante do ponto de vista da sociedade. Nós ainda temos que discutir mais esse assunto aqui no nosso caso. Mas o caso, então, que vigilância epidemiológica é isso, vigilância sanitária é aquilo. Quem é que faz a notificação de dano? A assistência à saúde. Quando ocorre um dano, quem fica sabendo é o profissional de saúde. Então, a ideia de vigilância em saúde é a ideia da integração da assistência médica, assistência à saúde, com vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Essa é a ideia que nós tentamos implementar no nosso SUS. Muitos estados hoje, e o governo federal criou também uma Secretaria de Vigilância em Saúde. O que tem por trás dessa ideia? A integração de assistência à saúde, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, para reduzir a probabilidade da ocorrência de danos, fazendo a gestão de riscos e acompanhando esses riscos com a ocorrência de doenças. O calcanhar de Aquiles deste processo, são os nossos conhecimentos e prática da epidemiologia. Nós, o Brasil, em particular, despreza a ciência epidemiológica. Nós não formamos mais epidemiologistas. Sem epidemiologistas, temos dificuldade de pensar. Os clínicos pensam em epidemiologia, pensam numa outra epidemiologia clínica. Mas a ideia de epidemiologia dentro da saúde coletiva, nós meio que abandonamos. Né? Temos que voltar a pensar em ter uma inteligência epidemiológica mais importante no país. Né? E temos que envolver a sociedade nessas discussões. A sociedade está distante dessas discussões.
nós profissionais de saúde temos uma dificuldade muito grande para entender o que é vigilância sanitária, né, e entender o que é vigilância em saúde. Então, o que falta? Falta mais conhecimento e mais difusão desse conhecimento para que isso se transforme num instrumento poderoso de diminuição de sofrimento e dor pelo aparecimento de danos inesperados na saúde e no meio ambiente. Né? Então, temos que aprender a refazer essa dinâmica da ocorrência de doenças, acompanhando essa dinâmica da ocorrência de doenças. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Podemos abrir para o debate. Boa tarde, doutor Gonçalves. Eu sou funcionária pública, trabalho no Hospital Geral de Fortaleza, que é um grande hospital aqui do estado e que vem passando por uma série de problemas de acúmulo de pacientes nos seus corredores, onde as famílias fazem o papel de enfermeiros, de auxiliares e até de médicos, porque consegue dar a própria medicação a esses pacientes. E dia após dia, esse evento vem ocorrendo sem nenhuma solução que quem passa por lá todos os dias no seu trabalho possa suportar. Então eu pergunto, a vigilância sanitária é tão rigorosa nos consultórios particulares? Eles vão lá e medem o tamanho do colchão, medem o tipo de tecido, medem o tensiômetro, o tamanho do recipiente que vai pegar o lixo, e é multa por cima de multa no profissional. E eu pergunto, por que essa vigilância sanitária não é rigorosa nos hospitais públicos? Qual é a diferença desses hospitais públicos para o privado, se nós estamos lidando com seres humanos? E nós médicos, nós sofremos muito, porque temos que compactuar sem poder falar, sem poder dar uma sugestão. Porque eu acho que o gestor de um hospital deve ouvir o médico. Qual é a sua sugestão, doutor? Que o senhor está reclamando? Então, é isso que eu queria abrir para o senhor. Obrigada. Bom, não é bem uma abertura, um chute na canela, mas... Veja bem, a vigilância sanitária, ela tem quatro preocupações. Primeira preocupação da vigilância sanitária, segurança. Em grande parte, o que você coloca se insere na questão da segurança. O que deve ser consumido, produzido, etc. Coisas seguras, produtos seguros, processos seguros de atenção à saúde, etc. Essa é a primeira preocupação. O primo non nocere no nosso juramento de Hipócrates. A segunda preocupação da vigilância sanitária é a preocupação com a eficácia. Além de não fazer o mal, de preferência, nem sempre, as coisas devem fazer o bem. Aí há uma discussão muito grande na sociedade brasileira, por exemplo, qual é a importância de um produto farmacêutico que é igual a outro, né? Nós chamamos de Me Too. Então, no Brasil, nós temos, por exemplo, muitos anti-inflamatórios não esteroides que são absolutamente semelhantes um ao outro, do ponto de vista do efeito final, embora sejam quimicamente diferentes. Mas por que eu tenho que ter 15 moléculas diferentes que produzem basicamente a mesma coisa sem aumentar o nível de segurança? É uma discussão com a sociedade. A indústria farmacêutica, ela é uma indústria capitalista, faz negócios. O Estado deve interferir nisso ou não? É uma discussão. Mas essa é a segunda preocupação
da vigilância sanitária: eficácia. A terceira preocupação da vigilância sanitária é uma preocupação interessante, porque é com qualidade. O que é qualidade? Nós temos uma noção equivocada de qualidade. A gente acha que existem coisas que têm mais qualidade e coisas que têm menos qualidade. Não tem nada a ver isso. Qualidade é o atributo de um determinado produto ou processo de atenção, de cuidado, etc., que é igual ao melhor que eu consigo propor. Então, o que é qualidade? Qualidade é ser igual. Igual ao quê? Ao melhor processo, ao melhor produto. Então, eu vou para a bancada e produzo um produto. Faço esse produto com a fase pré-clínica, aí eu faço a fase clínica. Fase 1, fase 2, fase 3. Aí o produto passou em fase 3, ele vai para a produção industrial. Já em fase 3, ele já deve estar em pré-produção industrial, porque o produto que eu vou colocar no mercado tem que ter as mesmas condições que aquele produto que eu estudei. Então, essa questão da qualidade, ela é crítica nesse sentido. E aí tem o quarto problema, que era um problema que era muito esquecido pré-Constituição de 88 pela Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária, a hora que encontrava uma situação como essa que a senhora descreveu, ela ia lá e fechava o estabelecimento. Fechava. Por quê? Porque a Vigilância Sanitária achava que não tinha nada a ver com acesso. E hoje a Vigilância Sanitária tem responsabilidade com acesso. Não. Este hospital que está funcionando nessas condições, semelhantemente a outros que também estão funcionando nessas condições, neste Brasil que está passando por este momento de insuficiência de recursos, porque nós estamos com uma economia em debacle, este Brasil tem que manter um mínimo de estrutura assistencial. E aí, de repente, acontece esses problemas, como a senhora referiu no HGF, que estão acontecendo no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo. Se a senhora entrar no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, do HC, neste momento, eu tenho 80 macas no corredor. Perto de cada maca tem um paciente, tem um familiar, que está participando do cuidado, sim, graças a Deus, daquele cara. Por quê? Porque eu não estou podendo mais repor mão de obra. Os caras vão embora, se aposentam, morrem, e o governo não me permite repor mão de obra. Fecha o pronto-socorro do HC, manda a vigilância sanitária ir lá e fechar. Então, essa questão do acesso, ela é um problema com os outros problemas da vigilância sanitária. A sociedade tem que estar antenada para isso. Ou seja, o que nós temos que fazer? Denunciar. Nós temos que chamar o Ministério Público, nós temos que chamar a imprensa, e a população tem que saber disso. E os políticos têm que tomar decisões de pôr o dinheiro aqui ou pôr o dinheiro ali, para discutir acesso. Então, o papel nosso é de denunciar. Tem que chamar a vigilância sanitária, só que ela não vai fechar, porque ela não pode fechar. Tem que chamar o Ministério Público, tem que chamar o Ministério Público. Ele não vai fechar, eu tenho essa experiência já. Agora, ele vai pôr numa situação ruim o gestor. Ele pode sancionar o gestor, o Ministério Público. Tem que chamar a imprensa? Tem que chamar a imprensa. Isto vai piorar? Não, isto vai informar. E a sociedade tem que saber disso que está acontecendo, porque a sociedade não sabe. Então, eu acho que essa é a única saída. Mas fechar, diminuir o acesso, não é a solução. Só uma pergunta para o Ivan na questão da gestão da clínica. Ivan, como é que tu pensa que a gente consegue inserir essas propostas de gestão da clínica na perspectiva da atenção primária, levando em consideração aquilo que eu te coloquei de manhã,
que a atenção primária não está, os profissionais que estão na atenção primária não passaram por um processo formativo, como você falou, na gestão da clínica a gente não aprende. No paciente de família a gente acaba vendo, mas não é, curricular na graduação. Como é que tu pensa em inserir isso? É em forma de educação permanente? É em discussão coletiva? Como é que a gente faz isso? A gente tem experiência em Curitiba, por exemplo, né, que adotou uma perspectiva de gestão da clínica com acesso avançado, Florianópolis, o Rio também não é acesso avançado, mas é semelhante. Mas o que eu tenho visto assim, é uma resistência muito grande da gente conseguir discutir esse tema no serviço, dentro do serviço, lembrando que ele não está qualificado para atenção primária. Eu queria saber da tua experiência, o que é que tu pode colocar para a gente? Bom, essa questão da qualificação para atenção primária no Brasil, eu acho que é um tema permanente, né? Ou seja, nós resolvemos montar um sistema, resolvemos fabricar um profissional que nós não tínhamos, estamos fabricando dois, na verdade, e um eu acho que a gente tem tido mais sucesso, né? A enfermeira, né, ela está mais preparada para esse tipo de atenção que é feito, né, do que o médico, né? O médico, nós ainda temos uma formação que não tem esse foco, ele não passa pelos 3 anos da residência do DP inglês, né? Mas é o nosso processo, é o que o país, de alguma forma, escolheu. Eu acho que tem avançado, sabe? Hoje o número de profissionais que a gente tem formado em residência, que é a melhor formação, aumentou muito substantivamente. Hoje a gente deve estar aí com o próximo de 1.000 residentes por ano de medicina de família e comunidade anual, né? Ou seja, já é muito substantivo. E muitos formados em outros tipos de cursos, especializações, outros padrões, ou seja, mas a gente vem melhorando o nosso padrão de formação. Agora, independente do padrão de formação, essa ausência da gestão desses processos, isso não é comigo, é o mais dramático, porque se ele assume, olha, tudo bem, vamos discutir a agenda, vamos discutir como vai ser a clínica, ele tem como estabelecer esses processos. Mas eu acho que tem como, é claro, montar mecanismos, né, de educação como parte do trabalho, educação permanente, né, ele tem como fazer isso. Mas essa tradição na gestão brasileira ainda é muito crítica. A tradição da gestão da atenção primária ainda é a tradição de prover os meios, vai ter os medicamentos, vai ter os insumos, você vai ter os exames ou alguma coisa, mas não é uma tradição de arranjar um padrão da clínica para as unidades. Eu acho que vai demorar ainda essas questões, porque elas entram, digamos assim, elas têm entrado no serviço, algumas discussões, assim como eu dizer, combinação. Aí tem um lugar, tem outro, né? Essa outra cultura no Brasil também que a gente acabou disseminando, ela é outra crítica, que são os tais das experiências exitosas, né? Então aí a gente tem e fica falando de experiências exitosas, mas aí nós temos 85% das práticas sendo feitas de uma determinada forma, que não é melhor, e isso tem uma debilidade da gestão nesse sentido. Então, eu acho que esse é um problema sério que precisa ser trabalhado na gestão pública. Embora eu não ache que a gestão pública seja pior do que a privada. Eu estava falando com alguém, acho que no intervalo, mais ou menos o seguinte, eu diria o seguinte, se eu tivesse que hierarquizar, eu diria que no público a questão do dinheiro é mais pesada, do financiamento é mais grave, e eu diria que, ao contrário, no privado, a questão do dinheiro é menos grave, tem um volume maior de recursos, mas a questão da gestão é mais deficitária. Por incrível que pareça, a nossa saúde suplementar é infinitamente pior gerida proporcionalmente do que o SUS. Então, quando você abre para ver por dentro os processos, ou como são articulados, você vê uma ausência da gestão assim, mais completa ainda. Ou seja, eu acho que esse problema está relacionado com isso, com gestão, com formação, com prioridade também, né? Ou seja, nós temos uma ida para prioridade que às vezes assim, prioridade argumentativa ou fictícia e que não é prioridade de verdade. Saúde da família nunca foi prioridade de verdade nesse país. Correto? Nunca foi prioridade, porque se fosse prioridade de verdade, prioridade não é discursiva.
se fosse prioridade, de alguma forma, o médico de família tinha que ganhar pelo menos parecido com o neurocirurgião, o neurologista, qualquer outra coisa. E não é esse o patamar. Que prioridade que é essa? Prioridade de conversa? Tá claro que pregação. Eu acho que Santo Agostinho começou essa pregação, né, de nós termos um pecado original. Depois de 1500 anos, eu acho que é uma boa parte da população que acredita numa genética para o pecado. Pregação é importante, então eu não estou brigando contra a pregação, mas ela é absolutamente insuficiente nesse sentido. Então nós temos tido estratégias muito mais discursivas, e aí entra governo, sai governo, mais à esquerda, mais à direita, mas tudo conversa. Qual que é o mecanismo de reconhecimento ou remuneração ou daqueles que o Fábio falou aqui para a atenção primária? Todos eles precários. Com certeza não acontece aqui, né? Porque vocês cuidam melhor da saúde, não estou brincando, caricaturando, não. Nós consideramos que o Ceará é um dos estados que melhor cuida da saúde. Olhando lá de baixo, a gente acha isso, viu? O Ceará, com todos os problemas que vocês falam, eles investiram em hospitais, investiram em UPAs, investiram em rede. Tem problemas, nós sabemos os problemas também. Mas se vocês compararem com os outros estados, vocês vão descobrir que vocês não estão tão mal assim. Mas o que acontece com esse investimento na atenção primária de alguma forma, né? Ele foi absolutamente precarizado lá para baixo. Lá para baixo, quando você troca um prefeito, você escreveu que você tocou 2/3 das equipes de saúde da família, elas vão embora. Aqui não acontece isso. Mas lá isso é brutal. Lá isso é mortal. Ou seja, você não tem uma prioridade verdadeira para isso. Você não tem um investimento do país. Você tem um investimento discursivo, de pregação, mas de investimento real mesmo, ainda é pequeno e aparentemente está diminuindo.